Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Ego Disruptivo, um podcast de partilha de reflexões através de uma mentalidade pragmática, sem tabus, com preocupações em efeitos práticos. Ao meu lado direito tenho o Paulo, o homem da palavra. À esquerda o Rui, o homem da ação. E eu estou aqui como a ponte entre estes dois. Ok, para hoje temos um podcast onde vamos falar sobre entrega de resultados, valor ou compromisso. Será uma discussão sobre o que é produto enquanto trabalhador. Para arrancarmos aqui, começo com o homem da palavra. Vamos começar por definir aqui alguns conceitos. O que é valor para ti, Paulo? O que é valor? Pois é. Eu acho que o valor serve para nós olharmos para um objeto e defini-lo de alguma forma, não é? Serve para caracterizar alguma coisa, serve também para a gente criar uma perspectiva sobre a realidade. Serve para criar uma perspectiva sobre a realidade, não é? Porque eu acho que criar perspectiva sobre uma realidade é uma boa ideia, parece-me. Porque quando tu começas a valorizar as coisas, a valorar as coisas, não é? Então a realidade começa a estar em perspectiva. Ok? E eu começava por aí. Claro que depois isto aqui foi uma tentativa de ser completamente sem domínio, ou seja, olhar para a palavra valor e tentar defini-la sem pensar em domínio algum, não é? Depois, se a gente começar a colocar a palavra em outros domínios, então a palavra começa a ter nuances diferentes, não é? Por exemplo, o valor na ética, por exemplo, não é? Serve para a gente criar, o valor na ética serve para quê? Serve para a gente compor diferentes valores, criar um sistema ético e depois usar esse sistema ético para nós definirmos o que está certo ou errado e tomarmos as nossas decisões ao longo da vida. Mas se calhar introduzindo só aqui um ponto mais prático, depois até para fazer aqui um ponto para o valor, por exemplo, nas empresas, não é? Numa organização que tem objetivos definidos, certo? Ou seja, e agora estou a falar do valor das tarefas que a gente executa ou dos produtos que cada pessoa individualmente entrega à empresa, já são artefactos mais concretos, que estão alinhados com uma estratégia geral da empresa e que permite à empresa progredir para onde quer, não é? E acho que pode ser uma introdução já pode ser uma introdução. Sim, sem dúvida. Se fizeste a introdução do valor sem domínio nenhum, neste caso, fazendo o ponto do valor enquanto trabalhador, eu vejo o valor, ou seja, vou falar de uma maneira mais pessoal, da maneira como eu vejo o meu valor enquanto trabalhador. Eu, quando me posiciono numa entrevista, eu vou vender, entre aspas, o que eu sei fazer e também as coisas extra. E tudo, para mim, isso é valor. Então, estou a vender a minha hard skill, seja em que âmbito for, tenho que saber vender essa parte, mas também tenho que saber vender o resto, porque o resto também é valor para quem me emprega. Soft skills é valor. Sim. E enquanto trabalhador, para mim, vejo essas duas vertentes. Porque muitas das vezes só o ter um bom espírito de equipa, ser um gajo divertido, ser uma pessoa criativa, ou disruptiva, ou mesmo sendo uma pessoa de bem. Tudo isso, numa entrevista, agregado é valor, não é? E então, enquanto trabalhador, eu olho para hard skills e soft skills. É isso que eu tento entregar como valor. E é isso que se eu vou a uma entrevista ou se eu falo com alguém e de certa forma me quero promover, vendo essas duas vertentes. Não sei se fazendo aqui um paralelismo com a tua ideia do pôr em perspectiva, disseste que valorizar alguma coisa, pôr o mundo em perspectiva. Sim. De certa forma também é dar perspectiva sobre aquilo que eu sou. Não só como aquela pessoa sabe programar ou sabe fazer gestão de projeto, não sei o quê, tem hard skills lá no meio,
mas também tem soft skills, então de repente depois tudo em perspectiva e ajuda-te a comparar melhor com os outros. Não é? De repente uma pessoa que só tem hard skills tem menos valor, acho eu. Eu só queria complementar aqui a questão da hard skills, que achei que foi um ponto interessante. A soft skill, às vezes, pode ser tão importante ao ponto de uma pessoa que tem hard skills nulas ser muito útil para uma organização e vice-versa. Uma pessoa que tem imensas hard skills terem péssimas soft skills e comprometer. Porque quando estamos a falar em trabalho de equipa, principalmente, o impacto que tu tens na equipa multiplica-se por 5. E tu muitas vezes tens impacto na equipa pela soft skill. Muito mais pela soft skill. Portanto, a gente até podia dividir assim uma coisa, que é a hard skill é algo mais individual, não é? E eu produzo algo e eu sozinho produzo algo, não é? Mas a soft skill é, muitas vezes, aquilo que eu produzo, ou seja, é as capacidades que eu tenho que vai ajudar também a eu interagir com terceiras entidades, no fundo, sejam pessoas, sejam processos, sejam o que for, não é? E muitas vezes a soft skill pode-se multiplicar, pode ter um efeito multiplicativo que a hard skill não tem, não é? Por exemplo, um team leader, não é? Por exemplo, se a gente olhar para um team leader ou para olhar para uma pessoa de gestão, não é? Se bem que aí a soft skill, muita soft skill transforma-se em hard skill, não é? Sim, também pode ser só aquilo que entregas. Há pessoas que a maior parte da entrega de valor delas é soft skill. É soft skill. Mas lá está. É aquilo que é visto como soft skill para uma pessoa que é só executor e não gestor. Sim, porque isso que tu estavas a dizer de uma pessoa com poucas hard skills e muitas soft skills, lá está. Pois quem emprega é que tem que saber valorizar e saber fazer, ok, eu preciso deste tipo de pessoa na minha equipa. Isso. Ok, então o teu valor não é só hard skills nem é só soft skills. Tem que haver ali um balanço e quem escolhe, fazer-te rodear das pessoas certas, quem escolhe é que tem que saber, tem que ser uma pessoa que também saiba dar valor a isso. Isso é muito importante. Porque como estavas a dizer, a soft skill, fazendo aqui se calhar uma metáfora, a soft skill podemos olhar quase como as peças do carro, não, a hard skill as peças do carro, a trabalhar, mas sem o óleo, lubrificar as peças não funciona. Sim. E as soft skills muitas vezes são isso. Sim. É a pessoa bem disposta na equipa, é a pessoa que une, é a pessoa que procura resolver conflitos. E isso não é uma coisa que nem se ensina na universidade, é uma coisa que se aprende ou que já se tem um talento nato. E é preciso fazer reunir as pessoas também na equipe, não é? Com essas capacidades. E voltando à questão da soft skill e desta ideia da multiplicação que achei engraçado. Uma pessoa que está numa equipa de 5 que só está, que por exemplo, que é só um executor de tarefas, não é? Que não faz gestão de tarefas, essa pessoa, a soft skill dela tem impacto nas 5 pessoas. Ou seja, é super, a soft skill acaba por ser muito produtiva. Porque o impacto que tem multiplica, vai ter um impacto na execução produtiva da hard skill do resto de 10 pessoas. É potenciador, sem dúvida. E um desafio que tu falaste muito bem é esse, que é como é que se contrata alguém, como é que tu numa entrevista dizes assim, ok, eu adorei as soft skills desta pessoa, tem soft skills muito interessantes, para este cargo, não é? Ou seja, de hard skill, mas depois esta pessoa vai ter um impacto nesta equipa muito interessante, não tanto até pela hard skill, mas também pela soft skill, mas depois o cargo, como é tipicamente hard skill, é difícil de valorizar a soft skill. Sim, mas sim, e aí nesse momento em particular é uma decisão muito... tem que ser alguém experiente que saiba tomar essa decisão. Porque se tu tiveres uma vaga em que precisas de alguém mesmo de hard skill, tu até podes, ok, esta pessoa tem mais soft, mas eu preciso deste tipo de pessoa, mas não tenho vaga para ela. Há momentos em que se toma a decisão de dizer assim, ok, hard skill depois aprende-se. E eu vou formar esta pessoa, há potencial ali, é uma pessoa que gosta de aprender, e eu vou ensinar ela a ser boa a programar, ser boa a fazer outra coisa qualquer. Mas porque as soft skills não se ensinam. Okay? E hoje em dia eu acho que também já tem que ser um bocadinho
cabeça dura para se contratar só por hard skills. Okay? Acho que eu não digo que uma pessoa tenha que ser 50-50, mas acho que tem que ser ali um rácio, se calhar de 80-20, aquela rácio básica para aí, ou seja, ter 80% de hard skills e 20% de soft. Pelo menos. Tem que ser. Porque se for uma pessoa 100% hard skills, que não sabe comunicar, que não sabe interagir, que não se dá bem com a equipa, vai causar dano na maneira como a equipa progride. E então, acho que as hard skills se aprendem, e muitas das vezes, se a pessoa estiver com vontade de aprender, se notares isso numa entrevista, ok? E muitas das vezes toma-se a decisão, há pessoas que ficam num cargo, assim, pois, ou seja, o manager diz assim, depois a gente até dá um jeitinho, vê como é que evolui, até acompanha, se calhar, daqui a 3 ou 4 ou 6 meses já está bom para aquilo que eu quero e as soft skills estão lá. Porque, caso contrário, ele estava bom amanhã e as soft skills nunca iam estar lá. Sim. Estamos aqui a chegar, possivelmente, a uma resposta a uma pergunta que ia fazer, pegando aqui numa proposta do Rui, que era qual é que é a skill que mata, não é? A soft ou a hard skill. E se calhar para chegarmos à resposta, vocês já estavam a chegar lá, mas qual é mais evidente quando entregamos resultados? Ok. Quando tu dizes entregar resultados, é como? Em efeitos práticos, não é? Mas no seio de uma equipa, ou do manager, ou a tua empresa? O foco será produto, não é? Por isso, enquanto empresa em si. Pronto, eu vou dizer muito pessoal, que é uma soft skill que eu cada vez tento trabalhar mais, que é conseguir fazer a ponte de comunicação entre 2 domínios diferentes de informação. E falando nisto em efeitos práticos. Neste momento, na posição como encontro, eu tenho que conseguir falar muito bem tecnicamente com a equipa de desenvolvimento e ao mesmo tempo tenho que conseguir falar com o cliente. E eu tenho que perceber quais são os requisitos e as dificuldades do cliente, explicar isso à equipe em maneira mais técnica, que ela entenda. Fazer essa tradução. E vice-versa. Então, são 2 dos principais domínios. Há outros ligeiramente diferentes. E a skill que eu mais tento saber é comunicação. Expressar de maneira sucinta, de maneira clara. E uma coisa que eu acho que é difícil e que se vai aprendendo com o tempo, se treinando, é usar os termos de acordo com o domínio que eu estou a falar. Né? Se eu falar, por exemplo, com o Francisco de design, eu posso usar termos como cores hexadecimais, vetor, algo do género. Se eu falar com alguém que apenas quer um logotipo ou algum tipo de desenho, eu não lhe posso falar em vetores nem hexadecimal se essa pessoa não percebe essa semântica. Então eu tenho que falar, olha, que desenho queres? Que cores é que queres? Diz-me as cores. Olha, quero rosa choque. Né? Então eu depois pego nesse rosa choque e consigo traduzir com o Francisco. Sim, olha, a cor que esta pessoa quer é esta. Ou ele quer isto desta maneira. Os formatos que ele quer, eu consigo perceber que ele quer escalar aquilo muitas vezes, metendo um painel grande, metendo um painel pequeno. Tem que ser vetor, tem que ser não sei o quê, quer meter num site. E isso é muito importante, ok? Numa empresa em que não exista pessoas que façam essa ponte, é uma empresa que se calhar não anda à velocidade que consegue andar. Então, pessoalmente, eu acho que é das skills mais importantes para mim saber comunicar entre domínios diferentes. E tu, Paulo, quando queres entregar resultados, qual é que achas que é a skill, ou hard ou soft, que entrega mais valor? Assim, eu na minha posição de developer, eu acho que existe a precisão, tu seres preciso, ou seja, tu resolveste o problema de forma precisa, no sentido em que tu entendeste exatamente aquilo que era para fazer, qual é que era a expectativa de resolução, e no final a resolução efetivamente cumpre os requisitos. E outra coisa é compromisso. Também, compromisso, agora puxando um bocadinho a palavra do tema do podcast, e o compromisso aqui é a expectativa em relação ao prazo. E acho que como extra, assim como algo que ainda pode valorizar mais, é o espírito crítico sobre o domínio da ação que tu tivestes. Ou seja,
tu, para além de resolveres o problema que foi identificado, que tinha um acceptance criteria para ficar resolvido, depois do prazo que foi mais ou menos estabelecido e mais ou menos estabelecido para uma resolução, tu ainda conseguiste ter espírito crítico sobre o domínio que tu estudaste para resolver o problema, para agregar mais. Não é? Que isso aí demonstra realmente que tu queres contribuir de uma forma quase valor acrescentado. Valor acrescentado. Tu não estás só a dar a tua hard skill. Estes são mais ou menos os critérios que eu tento trabalhar ao máximo para entregar as minhas tarefas. Então estamos a falar. Eu acho que a soft skill que o Rui falou, acho muito interessante mesmo, porque a comunicação eu acho que é na comunicação que estão quase todas as soft skills. Sinceramente. Porque depois há outras skills, porque na comunicação é quase todas as soft skills que tu... Porque depois eu acho que até seria interessante, porque nós aqui nas hard skills e as soft skills normalmente são termos que a gente utiliza para skills técnicas e skills não técnicas. Ou seja, skills que estão completamente no domínio da tua role, do teu cargo. Concordo. E aí é hard. E as skills que no fundo vão complementar, as skills que vão complementar a execução do teu cargo normalmente são as soft skills. Mas eu acho que há outras skills, há outro tipo de skills que eu diria são assim, que são skills paralelas, não é? Que eu acho que nós acabamos aqui até por identificar neste projeto, que é o espírito crítico, não é? Que é uma curiosidade sobre outros domínios que podem ser técnicos, mas que não estejam completamente envolvidos naquilo que é o nosso... Sim, até pegar neles e fazer valor. E isso aí, por exemplo, questões como a ética, que nós muitas vezes falamos nas nossas conversas. A ética não se pode dizer que é uma soft skill, não é? Porque não é bem uma... Ok, pode ser uma soft skill, eu entendo, mas no fundo também é algo que tu precisas de estudar e precisas de perder bastante tempo e precisas de ter um processo de aprendizagem exigente, ok? Enquanto que a soft skill muitas vezes está associado a algo que é mais da minha postura, da forma como eu comunico, se eu tenho cuidado contigo ou não é? Muitas vezes até da questão mais cultural. E o trazer a ética, se tu trouxeres a ética para o teu trabalho e introduzires no teu meio, tu introduziste através de uma soft ou de uma hard skill? A ética... Porque tu falaste aqui em análise, resolução, desconstrução de problemas, foi das tuas hard skills. A ética assim em particular, eu até diria que pode ser uma soft skill e uma hard skill. Por exemplo, eu neste momento estou a olhar para a ética como uma hard skill, mas acho que quase sempre é uma soft skill, ok? E quase sempre é abordada e trabalhada como uma soft skill. Portanto, normalmente a ética tem a ver com aquilo que é portanto, a ética, normalmente como é utilizada, a palavra é muito utilizada, tu tens ética ou não. E há aqui um certo abuso da linguagem para isso. Eu acho. Porquê? Porque o teres ética ou não significa o quê? Significa se tu aplicas o teu sistema de valores de forma congruente, ou seja, ages de acordo com aquilo que tu acreditas enquanto princípios. Por exemplo, se eu tenho determinados princípios, então as minhas ações são congruentes em relação aos meus princípios. E, portanto, isso acaba por ser o ter ética, não é? Ou seja, eu publicito a verdade, a honestidade como um valor e depois as minhas ações são congruentes com aqueles valores que eu defini. Mas a ética, enquanto disciplina filosófica, já transcende esta semântica do cotidiano que a gente aplica. A ética, enquanto disciplina filosófica, estuda os sistemas éticos, estuda as construções éticas que a humanidade faz, ok? E tenta alcançar,
definir o certo ou errado em diferentes domínios. E eu acho que, agora voltando à questão da hard skill, porque é que eu tenho interesse na ética como hard skill? Porque a mim não me interessa muito a parte do julgamento, interessa-me mais como é que os sistemas éticos são construídos, ok? Como é que nós numa empresa conseguimos definir valores, ou como é que nós numa marca conseguimos definir valores, como é que nós individualmente conseguimos definir valores e termos ferramentas, ok? Mais conceptuais, mais filosóficas, que nos permitem trabalhar estas áreas mais... Estava a pensar como é que eu no meu dia-a-dia ponho a ética em prática. E estavas a falar de ser congruente com aquilo que se diz, naquilo que se faz, também ser consistente, sempre. É uma coisa que eu nunca pensei sobre a ética no trabalho, mas é algo que eu tento ser consistente naquilo que eu sou e também tentar, quando eu digo alguma coisa, também pô-la na prática, porque acredito muito no liderar através do exemplo, e liderar através do exemplo é tanto eu falo alguma ideia, como ao mesmo tempo também executo e também mostro, ok, é possível de acontecer, o caminho é mais ou menos este, eu estou convosco no caminho, e tento fazer sempre assim as duas coisas, tanto, ou seja, para além de dizer, também fazer, tentar ser consistente com aquilo, congruente com aquilo que eu digo. Sim. Há aqui um ponto interessante, que é, o Rui falou há bocado no exemplo da soft skill de comunicação, mas há aqui um ponto interessante que parece que a hard skill não consegue ser tão eficiente se a atuação for isolada. Se não houver soft skill com hard skill é pouco eficiente. Sim, eu até tinha tirado aqui uma nota, estava a ver o que o Paulo estava a dizer e lembrei-me aqui de um ponto interessante que até ajuda a responder à questão. E eu acho que a soft skill é aceleradora da hard skill. Okay? Tu podes ser muito bom a fazer código ou outra situação qualquer, mas se não conseguires explicar o que fizeste, comunicar com a tua equipa, fazer perceber a quem escreveu o user story, ou quem escreveu outra coisa qualquer, o requirement, como é que aquele código vai encaixar no resto do produto. Porque tu de repente até pode ser uma ideia fabulosa para a empresa, dizer assim, olha, eu tenho um side project, eu fiz isto, e se tu não a souberes comunicar e explicar a quem está acima, a ideia morre. Tu podes ser o melhor código do mundo e a melhor ferramenta. Então, se não souberes comunicar, morre. Se não tiveres empatia, por exemplo, também, com a tua equipa, vai ser muito difícil, até podes ser o melhor programador do mundo, mas vai ser muito difícil, se calhar, progredir. Progredir no sentido de carreira, claro. Porque muitas vezes as pessoas progredem para cargos de gestão, e cargos de gestão precisam de alguma maneira de soft skills. Se for hoje em dia já se faz as duas árvores, o componente mais técnica, o componente mais liderança, mas assim no modelo mais tradicional, se entre aspas fores um bronco, não conseguires comunicar e fores teimoso, quer dizer, tu tens ali, falta-te ali um conjunto de soft skills, por mais arte que sejam as outras boas, pode ser o melhor do mundo no encaixe. Então, para mim, são aceleradoras as soft skills. Sim. Eu acho que sim. Acho que são aceleradores, as soft skills são aceleradores do teu progresso na organização. Certo. E porquê que eu acho isso? Porque eu acho que uma organização existe uma componente emocional numa organização, porque somos seres humanos. Portanto, uma organização, qualquer orgânica de uma empresa tem pessoas, e se tem pessoas, elas relacionam-se emocionalmente entre elas. E esta relação emocional que as pessoas estabelecem entre elas exige que tu tenhas uma interpretação emocional quando comunicas entre as diferentes camadas da organização. E aí é que entra as soft skills. Porque as soft skills não seriam necessárias se a organização fosse robôs. Tu entregarias aquilo que era expectável ao teu cargo, o robô iria avaliar através de critérios e tu ias ter uma pontuação, e isso ia fazer com que tu progredisses na carreira sim ou não, certo? Porquê é que a soft skill é importante? Porque vai ajudar a pessoa que executa a entrega de valor a apresentar o valor que entrega da melhor forma.
Porquê? Porque sabe que do outro lado, quem estiver a avaliar, não é? É uma pessoa que vai reagir também, emocionalmente, ao valor que essa pessoa está a entregar. E então a soft skill ajuda nessa componente, não é? Uma avaliação pode ser, uma avaliação que a organização faz de ti, é uma avaliação também emocional, então é emocional e objetiva, não é? Eu espero que sim, também acho que seja, é muito importante que a organização seja objetiva. Portanto, o valor que tu entregas, não é? O valor que tu entregas é posto em perspectiva, tanto na componente objetiva, como na componente emocional. E isso é que vai trazer a tua avaliação. E, portanto, a soft skill ajuda as pessoas a dizer assim, ok, eu tenho este copo, e como é que eu vou apresentar este copo àquela pessoa que tem determinadas características que eu já consegui absorver para que o meu trabalho seja valorizado da melhor forma. E interpretado. E até há aí uma questão que eu estava agora a pensar, que nós, quando éramos nos nossos inícios de carreira, e olhando para o pessoal mais jovem, falando na área da programação, o pessoal sabe as frameworks todas, sabe as linguagens todas, sabe muita coisa hard skill. E eles gostam de falar com pessoas que saibam muito de hard skill. Boa. Mas a partir do momento em que tu estás a tentar vender o teu copo, tu estás a comunicar com alguém que valoriza já agora. Essa já foi uma pessoa que valorizou mais hard skill, mas agora já valoriza mais soft. Ok? Sim. Então tu já tens que fazer essa comunicação ligeiramente diferente. Sim. E até se não tiver a soft skill, ele não vai encaixar bem a comunicação, que não flui, não é? Não flui. Não há ali uma empatia. E eu até estava aqui, isto até pode estar mais errado, mas eu fiz aqui um símbolo, uma pirâmide, em que no topo seria a parte de gestão e no fundo a parte mais operativa, programadores, e no cimo mais gestores, e eu pus mais soft skills no topo, posso estar errado, okay? E mais hard skills no fundo. Porque à medida que interpreto eu, que à medida que nós vamos progredindo em carreiras mais próximas daquilo que é as carreiras C-level, começamos a precisar de mais soft skills, não é? E normalmente quando nós estamos a tentar apresentar um produto, né, no teu exemplo o copo, estamos a apresentar alguém acima de nós, e se de alguma maneira nos quisermos colocar ou fazer colocar perto do círculo deles, também temos de ter algumas soft skills, porque se formos àquela premissa de diz-me com quem andas, eu digo-te quem és, um CEO faz-se rodear de pessoas que pensam ou que têm características parecidas à dele. E tu não te consegues fazer aproximar de um CEO sem essas características. Então, se fores puramente hard, dificilmente consegues entrar no círculo. Então, à medida que se vai progredindo, também tem que saber um bocadinho comunicar com quem está acima e, ao mesmo tempo, adquirir essas skills. Eu estava a ver as coisas por aí. Francisco, desculpa. Eu queria acrescentar aqui uma questão. Eu há bocado tinha falado da soft, estava aqui a pensar, estava a ouvir, estava a tentar acrescentar um pouco mais sobre a questão da soft skill. Nós falámos da soft skill enquanto comunicação, e eu até disse, praticamente todas as soft skills estão relacionadas com a comunicação. E a comunicação é a componente externa. Ou seja, e eu vou definir assim, vou colocar a comunicação no domínio externo das soft skills. Vou inventar aqui um pouco. Porquê? Porque a comunicação é algo que tu precisas do externo, no sentido em que precisas de outras pessoas fora de ti mesmo para comunicar, e é essa interação externa, ok? Que é a qualidade dessa ação externa que vai determinar se a tua soft skill é boa ou não. E agora, a parte interna. Porque quando tu estavas a falar sobre os CEOs, eu acho que esse pessoal que chega assim, CEO de grandes empresas, são pessoas também com um autoconhecimento muito, muito desenvolvido. E aqui eu gostaria de introduzir um termo que é soft skill interna, ok? Que é o autoconhecimento. O quanto tu te conheces enquanto pessoa e tu sabes o teu propósito na empresa, eu também acho uma soft skill muito importante. Ou seja, vou definir, vou introduzir o autoconhecimento como uma soft skill. Porque se tu tiveres um autoconhecimento muito bem desenvolvido, o teu propósito, o teu foco, que não necessariamente é algo de comunicação,
vai acrescentar valor nas tarefas de hard skill também. Concordo plenamente nisso. E até estava, até me veio à cabeça a palavra ou a frase saber posicionar. Porque tendo esse autoconhecimento, que é uma coisa que tu trabalhas contigo próprio, sozinho, solitariamente. Tu estavas a fazer aquele conceito de soft skills em que se pratica com outros, soft skills que se pratica com nós próprios, e o saber posicionar na questão do teu objetivo na empresa, do teu objetivo na vida, na carreira, vai-te ajudar a definir e trilhar caminhos. Tu, de repente, se alguma coisa de errado acontece, tu se calhar já nem levas aquilo para a parte emocional. E pá, aconteceu uma coisa muito má hoje na empresa, mas eu sei como posiciono, eu sei o meu espaço, e se calhar até nem me afeta. Porque o teu objetivo é maior e está bem definido e se calhar nem está tão relacionado com aquela questão. De repente, às vezes as pessoas sentem-se afetadas por situações que acontecem na empresa, seja, sei lá, um colega sai, ou existe assim alguma dinâmica mais, entre aspas, uma discussão, e às vezes as pessoas podem se sentir afetadas, e pá, aqueles dois arquitetos estavam a discutir por causa de uma ideia que eu dei, pá, souberes como te posicionar, aquele problema não é teu. Eles estão a discutir porque eles estão a tentar resolver algo que depois vem falar contigo. Se eles estão a discutir entre eles, o problema não é teu. Então a pessoa sabe se posicionar porque a pessoa conhece, a pessoa sabe o que é que te entrega e quais são os próximos passos dela e não tenta resolver, por exemplo, aquela situação, porque aquela situação tem que ser resolvida entre os outros dois, foram eles que a provocaram. E esta tua ideia é muito boa de pegar nas soft skills e pôr, ok, as que se praticam com outros e as que se praticamos com nós próprios. É bem interessante. E é autoconhecimento. Porque desculpa, Francisco, vou te desculpar novamente. Houve um momento específico na minha vida em que tu fizeste esse exercício comigo. Tu disseste assim, isto não está bem definido, o teu objetivo não está bem definido. Pensa bem nisso, define um objetivo, organiza melhor o teu currículo. E isso, tu demonstraste uma soft skill, criaste uma empatia comigo, criaste network e foi muito importante, externa, soft skill externa, e eu desenvolvi uma soft skill interna no sentido de perceber, ok, eu não estou aqui, eu preciso de refinar melhor o meu objetivo para conseguir dar passos mais consistentes. Ia perguntar se vocês conhecem alguma técnica para conseguir, para alguém, pegar nesses dois valores, ou seja, nos valores pessoais e nos valores da empresa, não é? Porque tu estando numa empresa tens que dar resposta a ti e à empresa, não é? Tens de ter o autoconhecimento suficiente para perceber, para saber separar as coisas e perceber onde é que também queres ir, não é? Tu ali estás a dar resposta a uma empresa, mas também queres seguir o teu caminho. Vocês têm alguma técnica que possam partilhar? Sim. Eu estava a tentar relacionar aqui um bocadinho disso com produto enquanto trabalhador, mas vendo isso da perspectiva não de sair da empresa, mas de assumir outro cargo na empresa, ou seja, definir os meus objetivos, saber os valores, não sei o quê, ter outro cargo na empresa e progredir dentro da empresa. Eu não tenho uma receita, okay? Não é algo que... eu sinto que é muito intuitivo. Há pessoas que têm uma intuição muito boa para saber, se já está, por exemplo, o autoconhecimento, se calhar seria uma delas. Tu conhecias bem quais são os valores da empresa, mas porque isto aqui depois também tem aspectos muito diferentes. Primeiro, a empresa tem que saber também qual é que é a sua missão, qual é que é o seu objetivo. Okay? Se a empresa não passar a visão, a missão e o propósito da coisa, por melhor que te autoconheças, não sabes onde é que vais encaixar. Exatamente. Porque é ruidoso. Okay? Então vamos numa empresa dita mais utópica, em que ela tem esses valores definidos, a missão, visão, propósito, e se tu tiveres autoconhecimento, okay, tu de certa forma vais saber dar resposta no teu dia-a-dia. Se a tua empresa tem, se quer ser a melhor, sei lá, o melhor supermercado de cidade do mundo, tu sabes quais são as características para isso e sabes o que é que podes trabalhar todos os dias para entregar isso, de acordo com as tuas artes e com as tuas soft skills. Vais saber o que me encaixa. É como se fosse uma peça de um Lego e, ok, eu vou ter que encaixar ali de alguma maneira, deixa-me dar aqui um jeitinho, virar mais assim assado e vou conseguir encaixar. Mas eu acho que para responder a essa questão, a empresa tem que ter tudo bem definido e tu de alguma maneira tens que te autoconhecer. Basta uma destas não existir,
que já te vais sentir perdido. E vais sentir perdido, até vou arriscar aqui um bocadinho o que vou dizer, vais sentir frustrado no trabalho, não vais perceber se tens ambição ou não, vais andar triste e vais a trabalhar sem objetivo nenhum. E trabalhar sem objetivo nenhum, para mim, é terrível. Relativamente às questões, não vou-te falar muito sobre os valores, assim, sobre os valores do indivíduo, porque acho que já falámos um bocadinho sobre isso, mas sobre os valores da empresa, também, voltando à questão do externo e do interno, é muito importante também a empresa dizer quais são os valores dela para fora da empresa e para dentro da empresa. Ou seja, quais são os valores dela, os valores que a empresa quer agregar à sociedade e quais são os valores que a empresa quer cultivar dentro da organização. Ok? E quando se fala, eu muitas vezes falo assim cultura empresarial, não é? Ou melhor, a cultura da empresa, não é? A cultura da empresa é muito isto. É quem somos enquanto indivíduo, este grupo de indivíduos quem é. Ok? O que é importante para nós? Nas nossas interações, quais são os princípios de forma genérica a gente usa, não é? Para a gente se interagir. E isso é um desafio enorme. E, portanto, os valores da empresa porque o valor lá está, o valor que tu, é como se também se fosse o hard skill e a soft skill da empresa, no fundo. Porque o valor que a empresa agrega à sociedade é um problema. Os valores que a empresa incute nos colaboradores para eles interagir da melhor forma é outro problema. Sim. E o autoconhecimento vai-te dar determinados outputs que tu depois vais intersetar tanto com os valores externos. O teu sucesso numa empresa vai ser isto. Tu vais primeiro autoconhecer-te, depois vais pegar nos outputs do processo de autoconhecimento e vais dizer assim, ok, como é que eles se interceptam tanto nos valores que a empresa incute na organização, para as pessoas interagirem, para eu conseguir interagir da melhor forma, e como é que os outputs do meu autoconhecimento contribuem para que a empresa agregue mais à sociedade. Sim, concordo. Isto poderá ser um excelente tópico para falarmos no episódio a seguir, porque parece-me que isto tem que andar de mãos dadas, não é? Só pegando aqui num exemplo para ficarmos a refletir, talvez possa ser a porta de abertura do próximo episódio. Pego um exemplo concreto, não é? Na Prozis, vende suplementação, roupas desportivas, está focada no desporto, mas por dentro também deverá comunicar o bem-estar das pessoas, não é? Proporcionar atividades desportivas, conhecer desportos novos. Por isso, acho que esta relação tem que estar sempre de mãos dadas. Sim. E valores também mais éticos. Que isso também é um desafio e é uma discussão que não é fácil, que não está muito, acho eu, popularizada nas empresas, que é quando as pessoas interagem, não é? Quais são os princípios que eu devo ter em conta? Ok? Para que eu seja respeitado, para que a organização seja respeitada, para que a pessoa que me está a ouvir seja respeitada, não é? Falando um pouco da UIDU, a UIDU tem o próprio nome, não é? De certa forma, o nome, até pelo branding e pelo nome da UIDU, era nós fazemos, ou seja, o valor de comunidade, de grupo, de nós estamos juntos para entregar. A palavra nós. A palavra nós, ou seja, aí, e repara que não tem nada a ver com o negócio. Não tem nada a ver com o negócio. Nada. É muito importante. Sim. Nada a ver com o negócio. Não tem nada a ver com o valor que a empresa agrega à sociedade é um domínio. A forma como a empresa cultiva a interação dos seus colaboradores é outro domínio. E isto poderia dar para imenso tempo de conversa. A Apple e empresas de género que sabem como se posicionar, como comunicar, qual é que é o propósito, o que é que querem fazer. E depois temos outras empresas que até têm produtos de sucesso,
mas que não fazem este trabalho de casa, este autoconhecimento da própria empresa, não têm quem trabalhe isto internamente, são empresas à deriva. E depois não sabem o rumo. E depois acontece coisas que acontecem às empresas, há empresas que fecham, há empresas que têm que mudar de ramo, cada vez tentam ramos diferentes. E tu pegaste um exemplo muito, muito interessante, foi o caso da Uidu. A Uidu também, até certo ponto, tentou sair um bocadinho do ramo que fazia, do negócio que fazia, correu mal. E depois reverteu outra vez à sua origem, aquilo que fazia bem. Sim. Ela autoconheceu-se. Exatamente. Foi um processo de autoconhecimento. E depois até cresceu mais. Depois até continua a crescer. Mas é muito importante saber voltar atrás e saber se conhecer. Sim. Porque senão podia continuar a insistir naquilo e acontecia com muitas empresas, injetavam o dinheiro todo, falência, fechavam uma tasca e outra tomavam as delas. Obrigado. Parece-me ser aqui um desfecho bastante conclusivo da importância do autoconhecimento. Tanto pessoal como empresarial. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rui. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. Fechamos assim o primeiro episódio. Por isso, stay tuned. Até à próxima.